Olá, a gente vai embarcar hoje numa viagem, olha, uma viagem bem diferente. Não pelo espaço, mas pelo tempo. Nosso destino é o momento zero, o comecinho de tudo. A ideia é rebobinar uns 13,8 bilhões de anos de história cósmica. Vamos nessa? Para a gente ter uma noção da escala do que estamos falando, pensa só. Numa linha do tempo cósmica, tudo o que a gente chama de civilização, pirâmides, impérios, internet, tudo isso aí é só um estalo de dedo, sabe? Os segundinhos finais. A nossa jornada começa aqui, no presente, e vai para trás. Ok, vamos começar pelo nosso quintal, a parte mais recente e familiar para nós. Essa é a era que permitiu que tudo que a gente conhece, estruturas, planetas e, claro, a vida, pudesse existir. Então, partindo de hoje, da nossa era tecnológica, o primeiro pulo para trás nos leva para o comecinho do Holoceno, quase 12 mil anos atrás. Foi quando o clima deu uma acalmada e as civilizações puderam, florescer. Ok, rebobinando mais, 66 milhões de anos. Aquele famoso impacto que extinguiu os dinossauros e abriu o caminho para os mamíferos. Indo mais fundo ainda, meio bilhão de anos atrás, a gente tem a explosão cambriana, que foi uma explosão de diversidade de vida. E a gente continua voltando até a primeira evidência de vida, lá para 3,5 bilhões de anos atrás. E, finalmente, o nascimento do nosso planeta, a Terra, há 4,54 bilhões de anos. Certo, agora a coisa fica bem estranha. A gente vai rebobinar para antes do nosso Sol sequer existir. Uma época em que o universo era um lugar, completamente diferente. Um lugar onde não tinha nem estrela para iluminar a escuridão. Bem-vindos à infância do universo. É isso mesmo, nos primeiros milhões de anos, esquece galáxia, esquece planeta, o que existia era só uma sopa, quente, densa e escura de partículas. Um momento-chave aconteceu uns 380 mil anos depois do Big Bang, a chamada recombinação. Foi aí que a luz pôde pela primeira vez viajar livremente. Só que, olha que irônico, isso jogou o universo numa era que a gente chama de Idade das Trevas Cósmica. Por quê? Porque ainda não tinha nenhuma estrela. Essa escuridão toda só acabou quando as primeiras estrelas começaram a brilhar, dando início a um processo de reionização que, veja bem, levou quase 1 bilhão de anos para se completar. Essa tal de recombinação foi um momento que mudou tudo. Pensa assim, o universo finalmente deu uma esfriada, o suficiente para prótons e elétrons se juntarem e formarem os primeiros átomos de verdade. E nesse processo, eles liberaram a primeira luz do cosmos. Uma luz que a gente consegue ver até hoje. É a radiação cósmica de fundo. É como se fosse a primeira foto de bebê do universo, sabe? E do que era feito esse universo bebê? Bom, logo nos primeiros minutos, um processo chamado nucleossíntese primordial meio que definiu a receita do bolo cósmico. A receita era uns 75% de hidrogênio, quase 25% de hélio e só umas pitadinhas de lítio. É impressionante pensar que quase tudo que existe hoje, inclusive os elementos que formam nosso corpo, foi cozinhado bem depois, lá no coração das estrelas. Ok, agora segura firme. A gente vai mergulhar no primeiríssimo segundo da existência do universo. Foi uma verdadeira tempestade de criação. Um momento em que as próprias regras do jogo da física foram definidas, em frações de segundo que a gente nem consegue imaginar. O ritmo aqui é alucinante. Pensa bem, com 1 segundo de vida, o universo já tinha quarks se juntando para formar prótons e nêutrons. Mas espera, volta um pouco. Num trilionésimo de segundo, as forças eletromagnética e fraca, que era uma coisa só, se separaram. E antes disso ainda, numa fração de segundo que nem dá para conceber, começou a inflação cósmica. Essa ideia da inflação cósmica é de explodir a cabeça. Foi um período de expansão, absurdamente rápida, exponencial. Num piscar de olhos, o universo foi de um tamanho menor que um átomo para algo maior que uma galáxia inteira. É uma escala que simplesmente não cabe na nossa intuição. E o legal é que esse conceito mostra o poder de uma boa teoria. A inflação, sozinha, resolve alguns dos maiores mistérios da cosmologia. Tipo o problema do horizonte, que é basicamente por que o universo parece tão igual em todas as direções, ou o problema da planicidade, por que a geometria do espaço-tempo é tão retinha, tão plana. A inflação dá uma resposta super elegante para tudo isso. A gente continua a nossa viagem para trás, chegando cada vez mais perto daquele momento zero. Mas agora a gente bate num muro, uma barreira, o limite absoluto do que a nossa ciência consegue entender hoje. Pronto, a gente viajou 13,8 bilhões de anos no tempo. Chegamos ao começo absoluto da história, o ponto de partida de tudo. Será mesmo?
É aqui que mora um dos maiores enganos sobre o Big Bang. A gente tende a pensar que ele foi o começo de tudo, a partir do nada, certo? Mas a realidade científica é um pouco mais sutil. O Big Bang, na verdade, é o limite do nosso conhecimento. É o ponto onde as nossas teorias atuais, tipo a relatividade geral do Einstein, simplesmente quebram, elas param de fazer sentido. A gente chegou no que os físicos chamam de muro de Planck. A temperatura nesse ponto era de 10 elevado a 32 Kelvin. É um número tão gigantesco que não existe nada no nosso dia a dia para comparar. É simplesmente incompreensível. Nesse ponto, na chamada Era de Planck, as ideias de espaço e tempo, como a gente entende, perdem totalmente o sentido. A gravidade fica tão absurdamente forte quanto as outras forças da natureza e o próprio tecido do espaço-tempo se dissolve, vira uma espécie de espuma quântica. É aqui que as nossas leis da física, como a gente conhece, simplesmente não se aplicam mais. Então, se o Big Bang não é o começo de tudo, a pergunta óbvia é: o que veio antes? Bom, é agora que a gente entra no campo da especulação, das teorias que estão bem na fronteira do que a física consegue investigar. Existem algumas ideias bem interessantes sobre isso. Tem a teoria do Big Bounce, que diz que o nosso universo nasceu do colapso de um universo anterior que ricocheteou. Tem a cosmologia cíclica, que imagina um ciclo sem fim de universos. A inflação eterna sugere que o nosso universo é só uma bolha entre muitas outras num multiverso gigante. E tem a ideia do estado sem fronteiras do Stephen Hawking, que propõe que o tempo vira só mais uma dimensão do espaço, o que, bom, eliminaria a própria necessidade de um começo. Tem uma frase inspirada no Hawking que resume bem o problema. Perguntar o que veio antes do Big Bang talvez nem faça sentido físico. É que nem perguntar o que fica ao norte do Polo Norte. Não existe. A direção norte deixa de existir naquele ponto. E isso nos leva a uma das ideias mais profundas da física hoje. E se o universo não surgiu no tempo? E se o próprio tempo surgiu com o universo? O tempo não seria o palco onde tudo acontece, mas um dos personagens que nasceu junto com a peça. Então, afinal, o que havia antes do Big Bang? Essa nossa viagem nos trouxe até a beirada do precipício do nosso conhecimento. Ou será que depois de toda essa jornada, a grande descoberta é que antes é a pergunta errada a se fazer? Talvez essa seja a verdadeira fronteira do nosso entendimento. Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia nessa exploração.